naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na proa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava sentado dentro do barco, à beira do mar da Galileia, e estava ensinando as parábolas do reino, àquela multidão e aos seus discípulos. Mas a Bíblia vai dizer que, sendo já tarde, Jesus disse para os discípulos: olha, passemos para outra margem. Então eles, deixando a multidão, seguiram a Jesus no barco para atravessar para o outro lado. Mas a Bíblia vai dizer que no meio do caminho houve uma grande tempestade. O vento foi forte, o mar se levantou para tentar derrubar aquele barco. Mas Jesus, antes de entrar no barco, ele diz assim: passemos para a outra margem. Observe, crente, eu não sei quanto tempo você tem que serve ao Senhor, mas observe que quando você começou a sua caminhada, você tinha um tipo de fé. Parece que você andava por fé e não por vista. Parece que a sua caminhada com Deus era aquela caminhada firme que nada te abalava. Mas de repente, no meio da tua caminhada, você observa que você já não acredita como acreditava. No meio da tua caminhada com Deus, parece que as enfermidades batem na tua porta e você se desespera. Ou então a falta de serviço, a falta de trabalho chega na tua casa e você às vezes não tem o que oferecer para os teus filhos, e então você começa a indagar ao Senhor. Não é assim? Mas o Senhor nos fez uma promessa, que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação do século. Que Ele ia para o Pai, mas mandaria o Espírito Santo Consolador para estar conosco todos os dias das nossas vidas. E observe que o Espírito Santo, Ele caminha conosco no nosso deitar, no nosso levantar, na nossa trajetória. Se não é o Espírito Santo nas nossas vidas, nós não estaríamos mais aqui. No meio do mar, uma grande tempestade. Irmãos, eu tenho 37 anos de evangelho. Como diz o pastor Fernando, ele começou conosco na garagem da minha casa. Um trabalho pequeno, né, pastor? E ali ele foi cooperador, diácono, presbítero, evangelista. E hoje ele está aqui pastoreando vocês. Porque é assim que Deus faz. Deus prepara, e quem conduz as nossas vidas é Deus, e Ele leva para onde Ele quer. Num determinado tempo da minha caminhada, nós fomos embora para a Bahia. E lá nós fomos viver pela fé. E às vezes nós orávamos de manhã para comer de tarde. Mas a nossa fé estava tão forte com Deus, irmãos, que independente da situação, nós estávamos glorificando e fazendo a obra do Senhor. Independente dos ventos que vinham, da tempestade que vinha contra as nossas vidas, dos levantes, mas nós estávamos convictos que quem havia nos chamado era o Senhor. Mas houve uma parte da minha caminhada que eu comecei a questionar o Senhor: Deus, o Senhor me chamou mesmo? Senhor, eu não quero mais dirigir obra, eu não quero mais pastorear. Eu quero, Senhor, viver a minha vida, quero criar os meus filhos, quero dar bons estudos para Ele, preciso trabalhar, não quero mais.
Mas todas as vezes que eu falava que não queria, o Senhor vinha e falava: fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi. Não olhe para um lado ou para o outro, mas prossiga. E o Senhor me manteve de pé e tem me mantido até hoje. Quando o vento vem contra os nossos barcos, a primeira coisa que a gente pensa, pastor Gilvar, é desistir. Observe que Jesus tinha ensinado aos seus discípulos a parábola do reino. Mas quando chegou no mesmo dia, no meio da tempestade, eles tiveram que acordar o mestre desesperado: Senhor, não te importa que pereçamos, ei? O Senhor estava em pessoa com eles dentro do barco. Jesus estava ali. E vocês acham que Jesus ia deixar acontecer alguma coisa com os seus discípulos, a qual ele escolheu com tanto carinho, escolheu a dedo? Venha cá, você vai ser pescador de homens. Venha cá, você vai ser meu discípulo. Venha cá. Ele escolheu a cada um deles e fez uma promessa para eles que eles iam passar para a outra margem. O Senhor fez uma promessa a você. O Senhor fez uma promessa a cada um de vocês que estão aqui. Observe que a vida de vocês aqui não é em vão. O Senhor escolheu vocês. O Senhor escolheu para um propósito. Mas às vezes você olha e diz: Senhor, será que realmente o Senhor me escolheu? Senhor, olha para a minha situação, estou perecendo. Às vezes a angústia bate no nosso peito e a gente começa a clamar ao Senhor: Senhor, por que sobrevêm essas coisas contra a minha vida? Mas a Bíblia diz que o Senhor se levanta e manda o mar e manda o vento se acalmar, se aquietar. Nem toda aprovação é para sempre. O Senhor estava testando a fé dos discípulos, havia lhes pregado, havia lhes ensinado, agora foi mostrar na prática, para ver se eles entenderam o que o Senhor havia falado. Sabe o que eu aprendi na minha caminhada? Foi doído aprender, mas eu aprendi que nas tribulações é que o Senhor nos ensina. Mas o mais gostoso é quando começa uma tribulação e a gente já entende que Deus quer nos ensinar algo e fica prestando atenção para a gente não falhar. Você sabe o que eu aprendi em minha caminhada? É que todas as vezes que eu era reprovada, Deus permitiu eu passar a mesma aprovação. Que isso, missionária? Sim. Todas as vezes que eu passava a mesma aprovação, e eu falava: Senhor, mas por quê? De novo essa prova? De novo isso, Senhor? E aí o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração: você não está aprendendo ainda, precisa aprender. Você não está entendendo ainda o nível que eu quero te fazer você chegar, você precisa aprender. E aí eu comecei a entender. Aí eu comecei a entender até quando Deus tirava pessoas que estavam próximo de mim. Aí eu comecei a entender que até quando Deus afastava alguém, é porque Ele queria eu e Ele e eu e mais ninguém. A tempestade foi para provar a fé dos discípulos. Mas eles esqueceram que o Senhor fez uma promessa: venha, nós iremos passar para a outra margem. Sabe qual é a promessa do Senhor para a tua vida? É que o Senhor virá nos buscar. E a vida do cristão não é mar de rosa, não, ela tem espinhos. A vida do cristão não é só bonança, não, ela tem tempestade. A vida do cristão tem provações, tem tribulações, para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa fé. E quando a gente começa a entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, a gente começa a aceitar as provações. E a gente passa mais fácil. Passa.
Irmãos, eu estou vivendo uma época da minha vida que eu tenho agradecido a Deus por tudo. Meu esposo pegou o Covid, foi parar no hospital. Engraçado que um tempo atrás o Senhor falou com ele que ia levar ele. E ele me chamou e falou: filha, Deus vai me recolher. E eu falei: Deus não vai te recolher não, imagina. Com 2 filhos, 3 filhos para criar, eu aqui nova. Deus não vai te recolher não, vou orar e Deus não vai te recolher. Então ore, porque Deus falou que vai me recolher. Irmãos, passou uns 2 anos, meu esposo foi cometido do Covid. E eu cuidei dele 10 dias em casa. E os 10 dias que eu cuidei dele em casa, ele ia de pior a pior. Ele não melhorava de jeito nenhum, com todos os medicamentos que o médico passou para ele. E ele já sentia que Deus ia levar ele, e eu comecei a repreender. Falei: Senhor, eu não aceito, o Senhor fez uma promessa para mim. E eu não tenho a metade do que o Senhor me prometeu, eu preciso do meu esposo do meu lado, Senhor. Eu preciso, Jesus. E ele foi parar no hospital e ficou mais 10 dias internado no hospital. E lá no hospital, Deus começou a tratar com ele. E ele voltou diferente para casa. Lá no hospital, Deus começou a tratar com ele de uma forma. E meu esposo é um homem muito temente a Deus, irmãos. Está aqui os pastores que conhecem ele. Ele é muito temente a Deus. Mas ele precisou ser levado lá dentro do hospital, ficar internado. Ele só não foi entubado porque Deus não permitiu. E aí Deus começou a tratar com ele algo lá dentro. E quando ele voltou para casa, ele voltou diferente. Eu falei: filho, o que houve? Ele falou assim: não sei, mas Deus precisou me levar lá dentro, porque Ele precisava tratar algo dentro de mim. E eu comecei então a agradecer a Deus. E a entender que o inimigo não toca nas nossas vidas se o Senhor não permitir. Mas se alguém tocar, é porque Deus está permitindo para tratar em nós, para moldar o nosso caráter, para nos fazer mais íntegros e santos diante do Senhor. Quando Jesus se levanta daquele barco e acalma a tempestade, manda o vento se calar, Jesus olha para os discípulos e fala: homens de pequena fé. Jesus não se espantou com o vento nem com a tempestade. Jesus se espantou com os discípulos, que tinha acabado de ser ensinado, mas na hora de passar a provação, não confiaram no Senhor. A não confiança em Deus desagrada o nosso Senhor e impede Ele de trabalhar em nós. Cadê a nossa confiança? Cadê o Deus que a gente serve? Cadê? Ontem eu fui fazer uma visita e a irmã começou a falar do processo que o filho dela teve para se formar advogado. Ele passou em primeiro lugar, na OAB, e é difícil. E ela começou a dizer os levantes que teve, as pessoas que trabalhavam com ele, para impedir ele de crescer. Mas ela começou a contar e eu comecei a sentir Deus. Porque todas as vezes que eles pediam algo para o rapaz, falavam assim: olha, eu preciso disso, está aqui o livro, vai estudar porque eu quero pronto. E o rapaz ia estudar para aprender o que eles tinham pedido para ele fazer. Eu falei: ei, missionária, a senhora não viu Deus aí não? Fazendo o teu filho estudar porque tinha um projeto com ele maior, que era abrir o próprio escritório. A senhora não viu Deus aí não? Ela ficou olhando para minha cara. Eu falei: Deus trabalha até nisso. Levanta pessoas para nos perseguir, para que nós venhamos abrir os olhos e buscar de Deus. As tempestades da vida não é para nos fazer parar, mas é para ter uma intimidade com Deus, para que nós venhamos levantar mais forte. Qual é a lição de vida que você tem tomado da parte do Senhor? Qual é? Não tem aprendido nada não, então Deus vai ensinar novamente. Mas agora preste atenção. Observa. Senhor, eu tenho errado aqui, Jesus. Eu preciso melhorar, então eu vou começar a entender o que o Senhor quer comigo.
Porque quando Deus nos escolhe, irmãos, quando o Senhor nos escolhe, Ele quer que nós ficamos do jeito dEle. Não é do nosso jeito. Não. Quando Deus nos escolhe, Ele fala assim: essa daqui vai ser diferente. Essa daqui vai ser diferente. Tratar com ela é diferente, porque o chamado com ela é mais estreito. E aí, mulheres? Hoje é o culto de mulheres. E eu fiquei pensando, Senhor, por que essa palavra é um culto para mulheres? Vou pregar sobre uma mulher. E o Senhor falou isso aqui. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como está o seu lar. Eu não sei. Mas o Senhor, Ele te conhece. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, teu olhar, os teus sentimentos mais profundos. Deus conhece. E talvez você não está entendendo por que o vento balança tanto no teu barco. E talvez você não está entendendo por que a tempestade vem vindo forte, que parece que vai arrancar as suas raízes. Pare de se desesperar. Pare de questionar. Dobra o teu joelho e fala: Senhor, me ensina. Estou aqui, Jesus. Senhor, limpa os meus ouvidos para que eu possa ouvir a voz do teu Espírito Santo. Senhor, arranca dos meus olhos as escamas para que eu possa ver o que o Senhor quer me ensinar. Ah, Jesus, faça de mim aquela mulher de Provérbios 31, Senhor. Faça de mim aquela mulher sábia, que ao invés de trazer a tempestade para minha casa, eu vinha trazer bonança. Como você chegou aqui nessa noite? Deus tem um particular com mulheres especiais neste lugar. Deus, Ele quer trabalhar em vida de mulheres neste lugar de uma forma diferente. Não é para você ser igual às outras, não. É para ser diferente. É para ser diferente. Senhor, eu estou entendendo a tempestade, Senhor, estou entendendo. E o Senhor quer acalmar, então acalma, Senhor, acalma. Senhor, eu quero sair daqui hoje mais crente do que eu entrei. Senhor, eu quero sair daqui hoje mais confiante do que eu entrei. Sabe o que acontece com os crentes do século 21? É que eles não confiam mais. Não confia. Hoje meu esposo estava agoniado, angustiado. E vai para lá e vem para cá. E eu, Jesus, eu preciso orar. E o homem está angustiado, o homem está preocupado. Eu falei assim: para. Confia em Deus, não? Não, eu confio, não estou confiando em mim. Falei: então você pare e deixa Deus dirigir por você. Porque não é as nossas forças que nós vamos vencer. Na força do Senhor. Não é por muito falar que nós vamos convencer alguém a algo. É através do joelho. Está entendendo? Está entendendo? Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus forte nesse altar. Mulheres, Deus quer algo novo com vocês. Deus quer algo diferente no lar de vocês. É diferente. A missionária, eu oro, louvado seja Deus, continue orando. Mas Deus quer algo diferente no lar de vocês. Se coloca de pé nesta hora. O Deus que tudo pode, Ele está aqui nesta noite. O Deus que pode acalmar a tempestade. O Deus que pode trazer cura, trazer libertação. O Deus que pode trazer renovo. O Deus que pode trazer refrigério. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Descansa o teu coração e confia. É só isso. Descansar o coração e confiar. E os demais Ele tem o poder de fazer na minha e na tua vida.
Aí alguém diz, mas será? Será não, arranca a dúvida. Será não, ele vai fazer. Porque ele fez uma promessa, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Não há tempestade que o nosso Deus não acalme. Não há vento forte, não há afronta, não há inimizade, não há nada que o nosso Deus não chega e não faz tudo novo. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida e no seu coração. Eu não sei como está o seu lar nessa noite, mas o Senhor vai visitar lares de mulheres aqui. Quando você chegar dentro da tua casa, você vai chegar em silêncio, não vai chegar questionando, não vai chegar perguntando, mas vai chegar entendendo que Deus está trabalhando a seu favor lá dentro. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua igreja, Senhor Deus, diante da tua presença. Paizinho querido, a tua noiva, a tua escolhida, a qual o Senhor chamou, o Senhor comprou, o Senhor resgatou, o Senhor limpou, ó Pai. Ó Deus, mas o Senhor conhece nesta noite a estrutura de cada uma das tuas filhas. Tu és um Deus que sonda o deitar e o levantar. Tu és um Deus que conhece cada uma de uma forma extraordinária, Senhor. Espírito Santo, visite o lar das tuas filhas nesta hora. Visite o coração delas, o sentimento delas, ó Pai. Visita, Espírito Santo, aonde homem nenhum tem o poder de adentrar, Senhor. Espírito Santo, dê sabedoria. Espírito Santo, dê, ó Pai, força. Dê discernimento, Espírito Santo. Dê calmaria, Espírito Santo. Traga calmaria, traga bonança. Espírito Santo, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Eu quero abençoar, ó Pai, em nome de Jesus, cada membro desta igreja, cada família desta igreja, o pastor desta igreja, os obreiros desta igreja. Espírito Santo, toma cada um nas tuas mãos e faça conforme a tua vontade. Assim, ó Deus, eu lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fique com essa palavra no teu coração. E que o Espírito Santo fale melhor em cada vida nessa noite. Tome posse dessa palavra. Confie mais. Descanse mais no Senhor, amém? E eu retorno o microfone de quem é de direito.